Leitura do dia. Leitura do livro da sabedoria. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda, ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável. 15 Sua vida é muito diferente da dos outros, e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e glória-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovaremos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos, não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos donde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá donde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavras do Santo Padre. Jesus se escondia nestes últimos dias porque sua hora ainda não tinha chegado, mas ele sabia qual seria o seu fim, como seria o seu fim. Jesus é perseguido desde o início. Recordamos de quando, no início da sua pregação, volta à sua cidade, vai à sinagoga e prega, imediatamente, depois de grande admiração começam: mas nós sabemos de onde é ele. Este é um de nós. Mas com que autoridade ele vem nos ensinar? Onde estudou? O desqualificam. É o mesmo discurso, não é? Mas nós sabemos de onde ele é. Por outro lado, quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Desqualificar o Senhor, desqualificar o profeta para tirar a autoridade. Santo Oscar Romero, mártir. Uma escolha segura. Em El Salvador, país caracterizado pela instabilidade econômica e desordens políticas, onde uma oligarquia rica governava um povo de maioria pobre e sem terra, Oscar Arnulfo Romero Y. Galdames, nascido em 1917, trabalhou como carpinteiro. Aos 13 anos, o jovem, tranquilo e estudioso, manifestou o desejo de ser sacerdote. Entrou para o seminário e mais tarde foi enviado a Roma, para concluir seus estudos, onde recebeu a ordenação sacerdotal, em 1942. Ao voltar para seu país, Padre Romero foi pároco, reitor de seminário e enfim bispo auxiliar. Enquanto as nuvens se tornavam cada vez mais escuras, no horizonte político salvadorenho, forças governamentais, grupos paramilitares e guerrilhas eram sempre mais violentos. Vários grupos de pobres oprimidos começaram a se organizar para denunciar a miséria em que viviam. Neste clima, Romero foi nomeado arcebispo de San Salvador, em 1977. A sua escolha era considerada segura, pois como poderia um intelectual conservador, que falava de santidade, incomodar alguém? Momento difícil. Após 3 semanas da sua tomada de posse, o amigo de Dom Romero, Padre Rutílio Grande, que prestava assistência aos agricultores empobrecidos, foi assassinado junto com um camponês idoso e um menino, cujos corpos foram expostos na catedral.
Dias depois, Dom Romero disse, ao ver Rutilio, que ali jazia, pensei que eu também teria o mesmo fim. Uma centelha de luz iluminou o novo arcebispo sobre como resolver a situação e começou a entender o verdadeiro significado de santidade, a qual aspirava na sua juventude. Padre Rutilio não foi o único a ser assassinado impunemente naqueles anos em El Salvador. Todos os dias desapareciam pessoas, os camponeses estavam aterrorizados. Os sacerdotes e agentes pastorais que queriam ajudar os pobres eram torturados ou mortos. Então, o tranquilo arcebispo começou a levantar sua voz, denunciando o governo de direita e a guerrilha de esquerda, inclusive o governo dos Estados Unidos, que fornecia armas que matavam seu povo. Em suas homilias, Dom Romero apresentava listas semanais de pessoas desaparecidas, torturadas ou assassinadas, que contavam com mais ouvintes do que em qualquer outro programa de rádio do país. O momento era difícil, como dizia o arcebispo. A autenticidade de um cristão se constatava na hora das dificuldades. Bendito seja Deus por este momento difícil em nossa arquidiocese. Peçamos-lhe a graça de sermos dignos desta situação. A coragem. Dom Romero toma as suas palavras de modo literal e até Deus, talvez, as leva a sério. No Evangelho, o arcebispo encontra uma coragem maior que a humana e as palavras mais eloquentes, que qualquer uma inspirada pelo homem. Em suas homilias ele falava de uma única igreja, daquela que Jesus pregou aos ricos e pobres, sem distinção, a qual devemos dar todo o nosso coração. Ele pregava uma reforma interior sobrenatural que não se traduzia em luta armada e que, como o Evangelho, deveria ter repercussões concretas no homem. O arcebispo de San Salvador estava ciente de que aqueles mesmos soldados que torturavam e matavam seu povo eram cristãos, na sua grande maioria. Por isso, como pastor deles, dirigia-se a todos com a autoridade que lhe vinha do Senhor. Em 23 de março de 1980, fez uma pregação pelo rádio, dirigindo-se diretamente a eles. Nenhum soldado é obrigado a obedecer a uma ordem contrária à lei de Deus. Chegou a hora de tomar consciência. Pois isso, em nome de Deus e deste povo, que sofre há muito tempo, cujo grito sobe cada vez mais alto aos céus, eu lhes imploro, lhes rogo, em nome de Deus, para cessar a repressão. O arcebispo sabia que não podia falar assim e continuar vivendo. O grão de trigo. No dia 24 de março de 1980, Dom Romero participou de um retiro espiritual para sacerdotes. Na missa vespertina que celebrou, disse: aqueles que se dedicam ao serviço dos pobres, por amor de Cristo, vivem como grão de trigo que morre. Ao término da sua homilia, ao voltar ao altar, um homem armado entrou na igreja e o baleou. Desta forma, Dom Oscar Romero tornou-se aquele grão de trigo, oferecendo seu sangue pela redenção e ressurreição do seu povo. Em 14 de outubro de 2018, usando o símbolo manchado de sangue, que Romero usou na sua última missa, o Papa Francisco declarou este arcebispo mártir, santo da Igreja. Santa Catarina da Suécia, virgem, filha de S. Brígida. Catarina nasceu na Suécia em 1331, e foi a sexta de 8 filhos de Santa Brígida da Suécia e Ulf. Foi educada segundo os usos e preceitos da Igreja Católica e instruída ao amor cristão pelo próximo. No processo de canonização da sua mãe, declarou como testemunha: lembro quando minha mãe me levava, junto com as minhas irmãs, para visitar os hospitais, que havia mandado construir. Com as suas próprias mãos, enfaixava sem repugnância as feridas dos enfermos. De fato, o desejo de Brígida era que seus filhos aprendessem a servir ao Senhor nos pobres e doentes. Ela cresceu neste clima profundamente evangélico. Era ainda mocinha quando sua mãe foi convocada pela corte sueca como governanta de Bianca de Namur, jovem noiva do rei Magnus Eriksson. Catarina e sua irmã, Ingeborg, foram confiadas ao mosteiro cisterciense de Riseberg. Anos mais tarde, Brígida deixou Estocolmo, por causa de alguns contrastes com a realeza e por estar aflita pela morte do seu filho de 11 anos, Gudmar. Desejando aprofundar a sua fé, decidiu fazer algumas peregrinações com o marido. Então Catarina ficou hospedada com sua irmã Cecília, no convento dominicano de Senkininge, para prosseguir seus estudos. No entanto, sentia muito a falta de uma vida familiar. Da Suécia para a Itália.
Catarina tinha 14 anos quando seu pai, ao voltar, gravemente doente de Santiago de Compostela com sua esposa, decidiu passar os últimos anos da sua vida no mosteiro cisterciense de Alvastra. Porém, ele queria ver sua filha casada, por isso ofereceu sua mão a Edgar von Kieren. Apesar de ser contrária ao matrimônio, Caterina obedeceu a seus pais, mas, de comum acordo com o marido, fez voto de castidade. Com ele levou um estilo de vida monacal, feito de oração, jejuns e penitências. Seu modelo sempre foi sua mãe Brígida, que após a morte do seu marido Ulf, também foi para Alvastra, onde, alguns anos depois, fundou um mosteiro em Vadstena. Catarina amava e admirava profundamente sua mãe e aspirava à sua santidade. Mas, ao contrário da sua mãe, ainda não sabia como servir a igreja. Em 1349, Brígida partiu para Roma, a fim de obter a aprovação da sua fundação em Vadstena e para pedir o retorno do Papa de Avignon. Catarina ficou triste com a sua partida. No entanto, no ano seguinte reencontrou a mãe por ocasião do Ano Santo. Aceitando o convite do Papa para visitar o túmulo de Pedro e as outras grandes basílicas romanas para obter as indulgências. Período de inquietação. Durante a sua permanência em Roma faleceu seu marido Edgar. A convite da sua mãe, Catarina permaneceu na Itália. Porém, sentia falta da Suécia, sofria de solidão e de depressão, pois Brígida a proibiu de sair de casa sozinha, porque a urbe não era segura para uma jovem bela sueca, que atraía olhares de muitos vilões. Catarina recusou diversas propostas de casamento e escapou de muitos pretendentes. O servo, que sempre é representado ao seu lado, a teria salvo, ao distrair um pretendente, que havia sido rejeitado, que queria raptá-la. Para manter distância dos homens, Catarina começou até a usar roupas simples ou gastas. Ficou atormentada pela inquietação de não saber qual estilo de vida deveria adotar. Para entender qual era a vontade de Deus, dirigiu-se à Virgem, que em sonhos, a convidou a obedecer à sua mãe. Então, ela seguiu em todas as suas iniciativas, dedicando-se total e amorosamente às suas causas. Missão com sua mãe e abadesa de Vadstena. Com sua mãe Brígida, Catarina dedicou-se à catequese entre as nobres famílias romanas e às obras de caridade, promoveu o projeto de Vadstena e fez peregrinações. Com ela, por cerca de 20 anos, morou em uma casa, perto do campo dei Fiori, vivendo em extrema pobreza, uma vida composta de atividades pastorais, oração e rígida ascese. Brígida faleceu em 23 de julho de 1373. Seu desejo, expresso à sua filha, era que seus restos mortais fossem sepultados no mosteiro de Vadstena. Após uma longa viagem, Catarina chegou lá, no dia 4 de julho do ano seguinte, e decidiu ser monja. Ao ser eleita abadesa, regressou a Roma para pedir a canonização da sua mãe e obter a aprovação da regra da ordem que havia fundado. Nos 5 anos seguintes, Catarina coletou depoimentos sobre a vida da sua mãe e os apresentou primeiro a Gregório XI e depois a Urbano VI. Este último aprovou a regra da ordem brigidina, com uma bula datada de 3 de dezembro de 1378, mas omitiu a causa de canonização de Brígida. Depois de entregar toda a documentação necessária, Catarina retornou a Vadstena, onde faleceu em 24 de março de 1381.